Olá, amigos! Hoje falaremos sobre o que há por trás do sono. O que fazemos quando dormimos? Será mesmo que existe algo além disso tudo aqui? O fato é que todos nós precisamos dormir, ficando assim 1/3 da vida com a consciência apagada. Muitos estudos científicos já estão sendo feitos para provar a existência da consciência além do corpo físico, que de alguma forma algo inteligente e invisível se move além da nossa percepção humana. Isso nem é muito difícil de crer, uma vez que somente 1% do universo é matéria, é visível, ficando 99% totalmente imaterial ou invisível aos nossos olhos. Robert Monroe, pesquisador americano, em seu livro Viagens Além do Corpo, nos mostra várias pesquisas interessantes. Após começar a ter experiências já numa idade avançada, relatava que andava consciente fora do corpo. E nisso, começou a fazer várias pesquisas. Dentre elas, ele dormia num quarto fechado, onde era observado, e numa outra sala ficava uma placa com uma série de números. E ele começava a tentar ir fora do corpo e trazia esses números, trazia as lembranças de volta ao corpo físico. A pergunta é: por que não lembramos? Se somos mais do que parecemos ser, se existe vida após a morte, se de alguma forma a consciência continua, por que é que não lembramos de nada? Porém, com treino energético e dedicação, é possível começar a se lembrar do que acontece nos momentos de libertação extracorpórea. Mas que mundo é esse? Quem vive lá? Espíritos, pessoas, seres? Isto é desconhecido, e tudo que é desconhecido causa naturalmente medo e receio. Bem, corremos algum risco ao sair do corpo? Vamos falar mais abertamente sobre o assunto. Estamos falando aqui de experiências que cada um de nós pode praticar e conhecer por si só, sem necessitar de crença, mas baseando-se em experiências práticas, em transformar o acreditar em certeza. Costumo dizer que ser ateu é normal. Não acreditar é perfeitamente aceitável e lógico. Agora, não acreditar e nem querer pesquisar é ser ignorante. Se existe uma possibilidade de abrirmos a nossa consciência, de termos um conhecimento baseado em experiências, em vivências, devemos tê-lo, devemos tentar. Ainda digo mais, eu faço normalmente uma aposta com aqueles que não acreditam. Mas veja, com aqueles que não acreditam, mas que não defendem uma tese egóica ou religiosa somente. Eles estão também abertos a pesquisas. Que após 15 dias de práticas energéticas diárias, por 15 minutos, se a pessoa não sentir nada, ela pode parar e nunca mais ler nem procurar nada sobre o assunto. Eu faço essa aposta porque é impossível não sentir nada, pois temos, antes de sair do corpo, as nossas energias. E quem começa a mexer com elas, percebe que já tem algo a mais do que imaginava, algo vivo e que existe e que sempre existiu conosco. Você que hoje começa a pesquisar sobre o assunto, saiba que sair do corpo é somente a ponta do iceberg, pois não estudaremos somente como sair do corpo, mas para onde sairemos, o que encontraremos e como é regido o mundo e o comportamento de seres que estão vivos do lado de lá. Paciência e calma são companheiros do sensato buscador. Recebo muitas cartas, e-mails e telefonemas de pessoas querendo sair de forma espontânea ou rapidamente. É importante lembrar que conquistar o autodomínio da projetabilidade é dominar a sua consciência dentro do corpo físico ainda, ou seja, é romper a barreira da matéria densa, é adentrar no mundo sutil da espiritualidade. E ainda conseguir trazer consigo essas lembranças é um atributo de vitória espiritual.
Ninguém consegue dominar isso ao acaso ou pela sorte. Se hoje alguém já sai do corpo com consciência mais facilmente, é porque de alguma forma já carregava essa bagagem dentro de si mesmo, já tendo iniciado essa jornada em outras vidas. Mas todos nós saímos do corpo. Essa liberdade nos foi concedida para que não fiquemos totalmente presos ao mundo material. Busque o estudo com responsabilidade e determinação. Saiba que é um mundo muito grande e vasto. Não precisamos temer, uma vez que, independente de querermos ou não, toda noite, ao deitarmos, saímos de forma inconsciente. Então, abrir a consciência é só estar lúcido ao que fazemos durante as 8 horas de sono diários que temos em média. Quando as experiências extracorpóreas se iniciam de forma lúcida na vida de uma pessoa, ela normalmente muda para melhor, pois enxerga por um ângulo real e sábio a vida. Observa a vida de fora do aquário. Ela sabe que, apesar de estar dentro do corpo, sua consciência consegue ver de fora a situação e muda. Percebe que não importa muito de que linha, religião, segmento filosófico cada um está seguindo, que não importa tanto os problemas e as dificuldades da vida. Percebe o quanto as pessoas estão apagadas delas mesmas e por isso, por muitas vezes, multiplicam seus problemas pessoais. E percebe principalmente a inteligência que há em todas as coisas vivas e que não estamos andando ao acaso, que tudo tem um segmento, um porquê, que não existe coitadinho, que cada um tem aquilo que precisa para aprender determinada lição. Um outro assunto interessante para se abordar é sobre o medo. A grande maioria tem medo de tentar ou de serem surpreendidos por algum espírito deformado ou algo parecido. O medo tem sido um companheiro lamentável de muitos iniciantes e projetores já experientes, inclusive. Eu já passei por situações onde certamente 99% dos projetores se borrariam de medo. Isso porque a maioria de nós, projetores atuais, inclusive eu, foram iniciados no método ocidental. O método ocidental é muito ligado ao medo da morte, ao medo dos espíritos, ao medo do desconhecido. É claro que devemos ser cautelosos no que diz respeito ao que não conhecemos, mas não temer somente, porém, estudar. Conheço ateus que dizem friamente não acreditar em nada, mas na hora H, quando vão se deitar de luz apagada nos seus quartos, e se lembram que talvez existam espíritos, que talvez eles possam sair conscientes do corpo, e morrem de medo. Tenho alguns amigos ateus que, para chegar até a cozinha, vão acendendo a luz da sala, do corredor, do banheiro. É que o medo está além dos nossos estudos e não se altera tão facilmente. Não podemos dizer a alguém ou a si mesmo para não ter medo. Porém, pode-se tratar um medo de forma inteligente, explicando, entendendo o que é, vivenciando e aprendendo, transformando teoria em prática, conversando consigo mesmo, conversando com o medo pessoal e usando ele para o nosso favor. Mas isso não acontece de uma hora para outra, pois fomos criados num meio social ligado ao terror. Todo dia vemos filmes, nos cinemas, dentre outras formas de mídia e educação cultural. O medo é companheiro normal nos estudos e temos que aprender a lidar com ele, não fingir que ele não existe ou deixar de tocar no assunto, como muitos pesquisadores o fazem. Isso só deixaria de lado o que viria depois, onde muitos começam estudando, se empolgam e vão treinar a saída do corpo sem a ideia do que é realmente o mundo espiritual, que afinal é para lá que vamos ao sair. E quando conseguem sair, começam tendo experiências traumáticas, pois entram em contato com lugares e pessoas que não esperavam, travando a experiência na sua mente e criando muitas vezes traumas que vão carregar pelo resto da vida. Procure estudar antes de querer sair ou praticar. Tem muitos livros, muitos sites, muitas técnicas e muitos que dizem saber sair, como sair. Mas não se esqueça que você nunca está sozinho nessa jornada.
cada passo em direção ao encontro consigo mesmo, a sua espiritualidade, você estará sendo muito bem acompanhado pelos seus amigos espirituais. São pessoas que já passaram por aqui. Muitos deles já não precisam mais viver na Terra. São conhecidos por muitos nomes. Alguns deles, anjo da guarda, mentores, anjo guardião, amparadores, guias espirituais e dentre outros. Espero que aproveitem como eu aproveitei a cada passagem, a cada viagem que o universo me proporcionou. Entrem em contato como crianças. Não queiram se tornar logo mestres. Não queiram saber logo tudo, pois existe uma magia em aprender. Uma energia maravilhosa em poder ser simples, e naquele mundo lá fora, nós somos simples. Não tenha pressa. Procure praticar com muita calma as técnicas energéticas que virão a seguir. Não espere reações imediatas, pois essas não acontecem e normalmente não damos valor para as coisas fáceis. Curta o momento atual. Preste atenção na energia que lhe banha. Se conseguir caminhar assim, sentirá uma alegria muito bonita a lhe rodear. Irá aproveitar cada momento, cada nova experiência energética. Para maiores informações, acesse o nosso site no IVA, o Instituto Viagem Astral, no endereço www.viagemastral.com. Boa viagem!